Este mês no Encontro Luminoso falamos de energia feminina e energia masculina. E já deixo claro, isto não é sobre homens versus mulheres, é sobre qualidades que todos temos. Na parte 1 vamos desmistificar o que é feminino e masculino na vida real, o que não é e como distinguir a energia saudável, receber e agir, sentir e decidir, ser e fazer. Se já te apanhaste a pensar eu estou demasiado no controlo ou eu estou só a flutuar sem direção, esta parte vai pôr tudo em português claro. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Bem-vindas, bem-vindos à primeira parte do tema deste mês no Encontro Luminoso. E escolhemos julho para falar de energia feminina e energia masculina. E vamos já pôr os pontinhos nos is, porque isto não é sobre homens versus mulheres. Quando falamos de feminino e masculino, estamos a falar de qualidades, de movimentos internos, de forças que existem em todos nós. Independentemente do género, todos temos uma energia mais receptiva, mais intuitiva, mais sensível, criativa e também uma energia mais direcionada, estruturada, protetora e ativa. Podemos olhar para isto como uma dança, um baile entre receber e agir, sentir e decidir, ser e fazer. E quando estas duas forças estão equilibradas, a vida flui de outra forma. Quando estão feridas ou distorcidas, começa o caos. Ou ficamos em modo controle total, ou, como eu tantas vezes entro, on fire, ou ficamos em modo não sei, não consigo, por favor salvem-me. E às vezes fazemos os dois no mesmo dia, porque somos espirituais, mas também somos humanas e humanos. E hoje queremos falar do que isto é e do que isto também não é, e como é que podemos começar a reconhecer estas energias na vida real em termos práticos. E como nos divertimos tanto no Q&A, decidimos deixar mais espaço de conversa. Então, minhas meninas, quando vocês ouvem energia feminina e energia masculina, o que é que isto significa para vocês? Olha, eu acho é impossível falar neste tema sem trazer o símbolo taoísta do Yin e do Yang, não é? Pelo menos para mim, porque ele representa exatamente este entendimento destas, como tu estavas a dizer, destas forças opostas, mas ao mesmo tempo complementares, que estão presentes em tudo. E o todo está mesmo neste masculino, feminino, o dia, a noite, o dentro e fora, que já foi falado aqui em episódios anteriores. E o yin, portanto, o feminino está sempre muito ligado à intuição, à empatia, criatividade, presença, conexão, fluidez, adaptação, sei lá, sensibilidade emocional. Portanto, eu acho que, e para dar alguns exemplos, eu sinto que o feminino, quando pode-se transmitir onde? Neste confiar da intuição, saber ouvir sem estar sempre naquela tentativa de resolver de imediato o problema do outro, portanto, a escuta com presença. E um outro exemplo que eu acho que acontece com pouca frequência e que todas nós temos aqui um bocadinho de não sabemos fazer isto ainda muito bem, é o descansar sem culpa. Não é? Isto é nós estamos muito pouco no feminino porque sentimos que sempre que estamos a descansar sentimos uma vozinha, não é? Que vem dizer o que Devia estar a fazer alguma tens tanta coisa para fazer, exato. A colaborar em vez de entrar em competição e expressar-nos de forma honesta e coerente com aquilo que estamos a sentir. E, portanto, eu acho que a energia feminina
quando está saudável, pergunta como é que eu me sinto, o que é verdade para mim neste momento. O masculino é muito mais, portanto, ligado à parte do o yang, não é? O yang no masculino e o yin feminino. O masculino está mesmo sempre mais na disciplina, no foco, na coragem, a capacidade de decisão, na ação, não é? Sim. Na ação e na responsabilidade. E exemplos disso são mesmo o cumprir um compromisso, mesmo quando não há motivação. Muitas vezes sentimos que estamos a procrastinar portanto, o masculino, estamos a falar aqui sempre de energias, não é? E não de homens e mulheres, Sim, estamos sim, sempre a sim, sim, sim. falar, todos temos esta energia, estas duas energias que se complementam. Uns, se calhar, estão mais numa fase de energia mais feminina, outras pessoas estão mais na energia, isto vai alternando, não é? E, portanto, aqui o princípio é sempre arranjar aqui um equilíbrio entre estas duas forças. Portanto, nós vemos esse exemplo da energia masculina na tomada de decisão, por vezes difíceis, mas tomar essas decisões e muito na ação, é transformar as ideias em algo prático. E eu diria que em relação à energia masculina saudável, a pergunta aqui já é outra, não é como há pouco eu estava a dizer, como me sinto, mas é qual é que é o próximo passo, o que é próxima, o que é que precisa de ser feito a seguir. E eu noto, pelo menos em mim, funciona assim, quando estou no feminino saudável, consigo descansar sem culpa, e consigo ouvir de uma forma muito mais clara a minha intuição. E no masculino consigo colocar em prática as minhas ideias, consigo concretizá-las. Isto é a forma como comigo funciona. Depois cada pessoa irá ter a sua maneira de sentir estas duas energias. E assim, de uma forma, pronto, para resumir, acho que no fundo a energia feminina é aquela que inspira e a masculina é a que concretiza. Eu É, estava-te a ouvir e isto. estava quase a sentir o. É como se a energia masculina fosse a materialização daquilo que surgiu com a energia feminina. Da ideia, da Sim, criatividade, não sim, é? sim. Exatamente. Pois é materializar. É isso eu também sinto muito, Hum, muito por aí. Sim, não quer dizer que seja só isto, não é? Porque é Sim, redutor, mas é sem dúvida estas duas que se complementam. Porque lá está, uma sem a outra também não é nada, não é? tem que haver sempre este equilíbrio. É. Cecília, fala garota! Estava aqui a pensar precisamente no dia e na noite, porque o Sol está ligado à energia masculina e a Lua à energia feminina, e lá está o precisar de descansar bem à noite, o parar, o saber receber o descanso, receber a serenidade, a calma, porque o estado de descanso é um estado de entrega, não é? Eu estou tranquila, parada, está bem que estou a descansar ou a dormir, mas estou em entrega, e que é gerido pela Lua, mesmo que seja Lua nova, mas é a Lua que lá está. E depois, no dia a seguir, ok, eu já descansei, agora estou pronta para trabalhar, para criar, para fazer, e que já é gerido pelo Sol, não é? Que é a energia masculina, que é da ação. E para mim é muito esta dança entre o dar e o receber. A energia masculina para mim está muito ligada ao dar, ao doar, e que é a ação, não é? Eu tenho para dar algo, para concretizar, preciso de mexer, há o movimento, e para receber, e que é isto que muitas vezes o tal desequilíbrio nas mulheres, quando acontece, é esta dificuldade em saber parar para receber, não é só parar Sim, por parar, parar para descansar, parar para receber, parar o fluxo de pensamentos, para receber mensagens.
Muitas vezes somos nós que estamos no nosso próprio caminho, precisamos de sair do nosso caminho para que o sair do nosso caminho, que é estar na rodinha do hamster, na corrida, para lá um bocadinho para poderes receber o que a vida tem para te dar. E estava a pensar muito também neste sentido do saber parar, o quão difícil é, porque há muito este conceito, então, se eu paro, não acontece nada. Eu tenho essa dificuldade. E é nesta quietude que há tanto que acontece, porque lá está, as mensagens vêm, e não é só as mensagens, as melhores coisas da vida aconteceram de forma muito inesperada, que muitas vezes não foram criadas por nós, simplesmente aconteceram, caíram-nos ao colo, não é? De repente cai-nos ao colo alguma coisa, seja muito boa, que nos traga sensações maravilhosas, ou menos boa, mas que servem sempre para nós termos aqui uma transformação em nós. E então este saber parar realmente é também muito importante para que haja este tal equilíbrio sobre o qual a Catarina estava a falar. E houve outra coisa que me surgiu também, quando eu faço a cura da criança interior com as pessoas, com os clientes, em que há simbolicamente o reparenting, não é? Em que a adulta vai ao encontro da criança, a ideia aqui é ela ser simbolicamente a mãe da criança e o pai da criança. Exatamente. E coloca-se exatamente de forma diferente, porque enquanto a mãe a enche de carinho e de doçura e que lhe diz e que está ali para lamber as feridas da criança e transmitir a segurança que ela precisa e que está tudo bem, tem também ali o pai figurativo, não é? Que está a dizer à criança: tu consegues, tu empodera-te, tu és capaz, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Portanto, até na cura da criança interior há aqui o yin e o yang, a energia feminina e masculina, que é quando nós somos a nossa própria mãe e o nosso próprio pai. Que é também muito, muito interessante, que é como a Catarina diz, as duas energias complementam-se e estão em tudo. Estão nas terapias, estão na alimentação. Se comes muito peixe, tem uma energia muito yang, muito masculina, a seguir muitas vezes dá vontade de comer algo doce, que é a energia yin, porque é preciso complementar. Para o caso de alguém nunca ter percebido porque é que apetece comer um doce depois de comer peixe, é por causa disto. Porque é muito Engraçado yang, a falar disso e então também. é preciso ir para o outro extremo do yin para equilibrar. É super giro. Diz, Catarina, desculpa. Estavas a dizer que em tudo se vê esta complementariedade e é mesmo isso, até nos espaços, quando eu faço as consultorias de Feng Shui, nós estamos sempre a trabalhar neste equilíbrio destas duas energias, não é? Porque à partida é este yin e yang que depois vão criar os 5 elementos e, portanto, tudo precisa de estar neste equilíbrio, não só individualmente dos habitantes, como depois também o próprio espaço. E é muito engraçado perceber como é que o espaço que está em desequilíbrio, ou por energia mais yin ou por energia mais yang, depois afeta os habitantes, quem mora, não é? Ou quem trabalha. Isto acontece também nos escritórios e nos espaços de trabalho. E por isso é esta consciência pessoal, voltamos um bocadinho também aos outros episódios, não é? Sempre é sentir e estar consciente do que se passa dentro e também do que se passa à nossa volta e do que nos rodeia. E tendo essa consciência, depois nós conseguimos, até de uma forma mais intuitiva, perceber o que é que nos está a afetar ou o que é que nos, de uma forma não tão positiva, ou o que é que nos ao entrar num espaço, o que é que nos faz sentir bem de imediato, não é? E é isso, ou seja, isto complementa-se, isto é transversal a tudo o que nos rodeia. É muito engraçado. E essa analogia que fizeste foi interessante, Cecília, da Lua e do Sol, porque para quem tenha mais dificuldade em identificar as energias, não é? O que é que realmente significa? Eu tinha muita. Para mim, quando a primeira vez que eu ouvi falar de energia masculina e feminina, eu não percebo. Ainda hoje, às vezes, a minha cabeça faz confusão.
Então, o poderes associar à Lua e ao Sol, que é algo humanamente muito fácil de nós percebemos que quando há Lua a gente dorme, não é? E no dia nós movemos-nos. Exato. Acho que a nível de lógica ajuda bastante. Irmã Fátima, quero ouvir-te. Há uma coisa aí, é que a confusão que se pode chegar a ter ou a ignorância que se pode viver em relação à energia masculina e feminina está muitíssimo ligada também à sociedade de hoje em dia, e é que Sim. sempre quer separar a energia para um lado do homem, supostamente, masculina, e a feminina, como se forem coisas completamente independentes. E a questão aqui é pôr consciência em que realmente é um conjunto energético onde uma energia se apoia na outra ou ao contrário, mas sempre estão juntas. Para mim, por exemplo, o do que se estava a dizer do Sol e da Lua é espetacular. E também o facto, por exemplo, da energia eletromagnética. O imã, a presença, é a energia feminina. É aquela onde aparentemente um está estático, não faz nada, mas no fundo está a movimentar tudo que está à sua volta, ok? Essa é o imã, a energia mesmo feminina. A masculina qual é? É a elétrica, onde há uma corrente que ela vai direcionada a um ponto que é um objetivo. Mas todas estão a trabalhar em conjunto. Então, a questão aqui é percebermos quando realmente nós estamos mais numa energia ou na outra e se existe um desequilíbrio. Porque, apesar de nessa noite ter o nosso descanso e o feminino estar aí e durante o dia ser mais energia masculina, na verdade nem sempre coincide assim. Poderia ser, mas nem sempre. De facto, há pessoas onde realmente é pura energia feminina e o masculino fica aí aletargado e ao contrário. Então a questão é saber identificar quando eu estou de um jeito, quando estou do outro e harmonizar ambos, porque os dois são exatamente perfeitos em conjunto e precisam de estar juntos. Se eu estou mesmo que eu sinto-me cansada, eu tenho de respirar, eu vou mais lenta, respeitar isso. Porque o meu masculino está também aí a apoiá-lo, a saber que precisa desse tempo para quando eu tiver a energia, voltar a essa ação. Então, sempre estamos juntas, ambas energias. É como as duas faces da mesma moeda. A moeda está aí, que somos nós. E que pode ser também o ambiente, ok? Mas a moeda pode virar consoante o vento, consoante a energia de alguém, consoante a nossa própria energia. Então, é ser sempre conscientes de que ambas trabalham em conjunto. Só que, por um lado, aparece a luz e, por outro lado, está a sombra. Ou é a energia prateada ou é a energia dourada. Ou é o sol ou é a lua. Mas sempre estão juntas. Então, a questão aqui importante é respeitar plenamente ambas. Se eu preciso mesmo de parar, eu tenho de parar. Digam o que me dizerem, seja a vida como for, eu tenho de parar. Podem ser 2 minutos, pode ser 1 hora, ou pode ser um fim de semana. Mas a questão é respeitar isso para quando chegar o outro ponto, estar plenamente, senão sempre vamos estar à luta. O que a sociedade quer, a luta, agora eu tenho sempre de estar em ação, eu não consigo, fico sem energia, mas tenho de, e por aí a coisa não vai. Então é saber usarmos o nosso campo eletromagnético, dizer, respeitar a nossa essência, quando ela precisa mesmo de estar aí, para depois, quando a vida nos entregar e dizer por onde temos de ir, já saber, já não precisar de nada nem ninguém, já saber por onde tem de ser o caminho. Mas para isso, um para com o outro, em conjunto sempre. Nós, no fundo, estamos a Engraçado. falar não é, de forças internas, receber ou agir, sentir ou Sim, decidir, esperar ou avançar, Sim, não é? E a fraqueza, a dependência, a passividade não é energia feminina, não é? Assim como a dureza, a frieza, a agressividade, o controlo, também não é energia masculina.
E Podem muitas ser coisas vezes. distorcidas, não é? Exatamente, aí é que eu ia chegar, porque acaba mesmo por ser uma distorção destas energias, epá, e pode ser pela educação, pode ser pela cultura, pode ser pela família, pode ser por um trauma, e acabamos por ir descompensando este equilíbrio, não é? De que estamos a falar, este baile, esta É como dança. pensar também no nosso planeta Terra. Ele está sempre à volta do Sol, mas ao mesmo tempo está a girar por si própria. Então a rotação é a presença, é esse nós, esse feminino. A translação é ir em relação aos outros, a esse masculino, a não estamos sozinhas, vamos lá. Então no fundo Sim. está em tudo mesmo. Sim. Eu acho que o bonito deste tema é perceber que não estamos a tentar escolher uma energia em detrimento da outra ou rejeitar a outra. Não é vou só ser feminina e não vou responder a mais mails. Não é isso. Ou não vou, agora vou só ser masculina e vou-me transformar aqui numa agenda ambulante e lá vou eu. Não, é que não se trata mesmo disto, é deste equilíbrio, não é? De encontrar a beleza que há nesta dança. E há momentos em que a vida pede pausa, escuta, corpo, intuição, e há momentos em que a vida pede clareza, decisão, movimento, limites, ação. Uma coisa que podes fazer, pá, que demora 30 segundos e que vocês realmente referiram aqui, que é parar um pouco e perguntar o que é que eu preciso hoje. Preciso de receber, de abrandar um bocadinho, de sentir, preciso de direção, preciso de estrutura, preciso de limites. 30 segundinhos, é uma pergunta super simples. Porque o corpito, vai mostrar o que é que tu precisas. Nesta primeira parte, quisemos abrir espaço para perceber que feminino e masculino não são caixinhas fixas, são movimentos vivos dentro de nós e podem, num só dia, acontecer por todas as partes. É um baile constante. Na próxima parte vamos aprofundar os sinais de desequilíbrio. Já introduzimos aqui um bocadinho, mas vamos aprofundá-los um bocadinho mais. Como é que estas energias aparecem quando estão feridas? Como é que elas aparecem no corpo, nas relações, no trabalho, na rotina e naquela maravilhosa tendência de tentar resolver tudo até que o sistema nervoso te pede férias. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.